Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje venho falar sobre o meu assunto preferido no direito previdenciário, que é revisão. As revisões são essenciais, tanto para melhorar o valor do seu benefício, aumentar o seu tempo de contribuição e deve ser feita toda vez que um benefício é concedido, para que confira se o INSS concedeu corretamente ou não. Então no vídeo de hoje eu trago algumas dicas para você iniciar a análise da sua revisão do seu benefício para ver se tem alguma falha. Mas antes do conteúdo, eu peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos para que todo mundo fique por dentro do mundo das revisões, confira se o benefício foi concedido corretamente. E muitas vezes você tem direito a um benefício maior do que você recebe, então fica de olho nas dicas desse vídeo. Relembro vocês os nossos links, nossos cursos, na descrição do vídeo tem os links para você acessar. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Gabriela Lopes, eu sou advogada, sou especialista em direito previdenciário, estou aqui hoje para te ajudar a resolver os seus problemas com o INSS. Então, pessoal, venho falar para vocês sobre as revisões. Como eu falei no começo do vídeo, é meu assunto preferido no direito previdenciário. Eu gosto muito dessa parte de reanalisar e dar a notícia para o cliente que o benefício dele pode ser maior, que ele tem direito de receber os últimos 5 anos. E isso é muito gratificante para a minha parte profissional e para a minha parte financeira, é claro, porque realmente tem um reflexo financeiro o cliente e gera um reflexo financeiro para o escritório e todo mundo sai feliz. Então, quando a gente encontra uma revisão, principalmente com valores significativos, geralmente a pessoa pode receber os últimos 5 anos, desde que esteja aposentada há mais tempo, né? Ou então desde a concessão do benefício. E geralmente a pessoa fica muito feliz de saber que o benefício dela pode ser maior do que ela recebe. Mas o que acontece em relação às revisões? Temos vários tipos de revisão. Temos as revisões em que o INSS cometeu erros, ou seja, você apresentou um documento, o INSS não considerou, tem um vínculo na sua carteira e o INSS não colocou na contagem do tempo. Existe atividade especial que você comprovou por categoria profissional e o INSS não considerou. Tem os erros que o empregador não pagou o INSS, por exemplo, e você pode apresentar documentos novos, como seus olerites, contra-cheques. Isso já é uma revisão diferente, são documentos extras que precisam ser juntados. Então não é erro do INSS, é falta de informação da sua parte. Temos também as revisões em que é possível aumentar o seu tempo através do tempo especial. Por que é importante a gente comprovar o tempo especial? Quando você aposenta, é fixada uma data de início ali do seu benefício. E essa data de início ela não pode ser mudada, você não pode escolher um benefício para frente, para trás, enfim. Tem as questões de reafirmação da DER, tem a questão de discussão do melhor benefício, mas em tese o ideal é você pedir o benefício na data correta em que o benefício vai ser concedido com o melhor valor para você. E o que acontece em relação a isso? Você fez o requerimento do seu benefício e fixou a data de início exatamente no dia que você agendou o seu benefício. O INSS naquela data vai verificar se você cumpriu os requisitos. E aí você cumpriu o tempo de contribuição, cumpriu a carência, aposentou. Nessa data, muitas vezes, principalmente nas regras antigas, antes da reforma da Previdência, você pode ter sido influenciado pelo fator previdenciário. O fator previdenciário é uma fórmula bastante complexa e ela é influenciada pelo tempo de contribuição, pela idade e pela expectativa de vida. As alíquotas e os outros números que estão na fórmula são fixos, então não tem o que mudar. São esses 3 fatores que são variáveis dependendo da pessoa que vai pedir. Ocorre que a sua idade não tem como você aumentar, é a idade do dia que você aposentou. A expectativa de vida também é fixa, é fixada pelo IBGE e não tem como mudar. O que a gente consegue mudar é a terceira variável, que é o tempo de contribuição. E como que a gente aumenta o tempo de contribuição? O tempo da sua carteira está ali, não tem o que fazer. O tempo que você pagou o carnê também está ali, não tem o que fazer. Você pode aumentar o seu tempo de contribuição antes de pedir aposentadoria, talvez indenizando algumas contribuições. Você pode comprovar tempo rural, que é uma forma de você, se for antes de 91, de você comprovar o tempo de contribuição sem gastar nada com isso, sem pagar a INSS, só que tem uma data específica, né? Não é todo período. E tem como você comprovar o tempo especial. O tempo especial, para os homens, geralmente, na maior parte das regras, aumenta em 40% o tempo. E para as mulheres, aumenta em 20%. Então, você vai ter um acréscimo no seu tempo de contribuição, vai aumentar o seu fator previdenciário e aí você vai aposentar com um valor melhor. Temos também a opção de utilizar essa mesma tese de tempo especial para as aposentadorias que foram concedidas na proporcional, para que você mude para a regra integral. A proporcional garante um valor bem menor de benefício, geralmente 30% menor do que a pessoa teria direito se aposentasse na integral, e aí você comprovando mais tempo de contribuição, você pode pular de uma regra para outra. Isso eu falei até no meu Instagram ontem,
ontem com um cliente que teve esse tipo de revisão e aumentou aí R$700 na renda dele por mudar de uma regra para outra os últimos 5 anos. Ele está super satisfeito. Mas isso é importante, então, comprovar esse tempo especial, certo? Esse é um outro fator. Você pode comprovar tempo especial por categoria profissional, só com documentos, com a sua carteira, ou por efetiva exposição a agentes nocivos e risco à integridade física. Aí já precisaria de PPP, descrevendo ali as informações necessárias, e o PPP tem que ser corretamente preenchido. Tem vários detalhezinhos que fazem com que o INSS não considere o PPP, ainda que você esteja exposto a agente nocivo, então tem que ter cuidado. Ele tem que ser preenchido corretamente. As revisões também podem ser feitas relacionadas à contribuição. Então, não só o tempo de contribuição que a gente consegue aumentar, mas também o valor pago mensalmente pela empresa, que desconta do seu salário e deve repassar para o INSS, ou então por você mesmo que efetuou o pagamento dos carnês, ou através da empresa que você te retira pro labore, né? Então a gente tem que ter esses cuidados, porque muitas vezes, principalmente quando você é empregado, não consta no CNIS a contribuição, mas foi retida do seu salário. Você, quando é empregado, você não precisa preocupar em pagar o INSS, que a obrigação é da empresa. Porém, nem sempre a empresa repassa para o INSS. E essa obrigação de repassar para o INSS, quem tem que cobrar da empresa é, no caso, a Receita Federal. Porém, você tem que comprovar qual que era o seu salário. Se você não comprovar, o INSS vai considerar salário mínimo. E tem que ter muito cuidado quanto a isso, porque se for considerado salário mínimo e seu salário era maior, a renda do valor do seu benefício, ela é calculada com todas as contribuições desde julho de 94 até a data da aposentadoria na regra geral. E aí vai ter incluído aí um monte de contribuição de salário mínimo, quando na verdade era muito mais que isso. Isso é uma revisão importante também. Nós temos que levar em consideração ainda os indicadores que constam no CNIS. O CNIS é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, e quando você acessa o sistema do Meu INSS, lá dentro você consegue ter acesso ao CNIS, CNIS. Ou então você digita ali extrato de contribuições, algo assim que o sistema muda sempre. Mas se você digitar CNIS, vai aparecer. Esse CNIS ele vai ter toda a sua vida contributiva, todas as empresas que o INSS considerou e todo o tempo de contribuição que o INSS vai considerar e todos os salários. O que não existe no CNIS não existe para o INSS e não vai ser utilizado na sua aposentadoria. Então você precisa corrigir muitas vezes o CNIS quando faz o requerimento da aposentadoria. E lá no CNIS existem alguns indicadores para que o servidor, quando vai analisar o seu tempo de contribuição, saiba que ele tem algum erro que precisa ser corrigido. Se você não corrigir, o INSS vai excluir aquele tempo, então é necessário você comprovar. Uma forma, quando você paga o seu próprio INSS, são contribuições extemporâneas, ou seja, informadas após o prazo ou pagas após o prazo. E para essas contribuições extemporâneas, você precisa comprovar que efetivamente houve prestação de serviço na época. E se não tem essa prova, o INSS também vai excluir tanto do tempo de contribuição quanto do cálculo do valor do benefício. Então é importantíssimo comprovar as contribuições extemporâneas, e geralmente a gente faz isso através do imposto de renda. Se for uma contribuição do ano passado e está extemporânea, é fácil de conseguir os documentos. E se for de 10 anos lá atrás, a chance de você não ter nada comprovando é muito grande. Então por isso que sempre é importante ir acompanhando o CNIS, ainda que não seja a época de aposentar. Esses são alguns exemplos de análise de tempo de contribuição e as contribuições mínimas que você consegue fazer sozinho analisando o seu CNIS. E não é um cálculo muito fácil de fazer, né? Mas são informações que você precisa conferir sempre quando seu benefício é concedido. Se todo o tempo foi considerado, se tem tempo especial para comprovar, se você tentou comprovar tempo especial e o INSS aceitou ou não, se todos os salários dos empregadores constam ali, se todas as guias que você pagou estão ali, se todos os carnês realmente foram considerados. E para você confirmar se tudo que você tem ali da sua história, todas as suas contribuições foram consideradas, você tem que analisar a carta de concessão, que também é disponibilizada no sistema do Meu INSS, e o processo administrativo seu. Dentro do processo administrativo tem perícia que o seu PPP passa. Se você pede atividade especial, passa por uma perícia técnica também para analisar. Então você tem que ver o despacho decisório dessa perícia. A análise do seu tempo de contribuição vai aparecer na carta de concessão de forma resumida, ali tempo considerado, 35 anos, 4 meses, 7 dias. Mas se você quer saber quanto tempo que realmente esses 35 anos equivale, você tem que olhar o processo administrativo, que vai ter uma contagem, essa contagem é padrão do INSS, para ver o que ele considerou, o que ele deixou de considerar.
As regras da reforma da Previdência, a gente tem 5 regras de transição e temos as regras antigas. Precisa ver qual que o INSS considerou no seu cálculo. E aí tem também o despacho decisório e tem também todas as simulações que o servidor fez quando analisou o seu pedido de aposentadoria. Então tudo isso tem que ser bem analisado para ter certeza que a sua aposentadoria foi concedida de forma correta ou se tem revisão. Em relação à revisão, pessoal, é importante vocês saberem, além disso tudo, que existe teses revisionais. Quais são as teses revisionais? A tese do melhor benefício é uma, em que você pode escolher outra data para aposentar, que seria a melhor data, ao invés da data da concessão do seu benefício. Temos a revisão da vida toda, por exemplo, que é uma outra revisão que é discutida na Justiça, e talvez é possível, sim, a gente está esperando a decisão do STF sobre isso. Temos a tese da soma das contribuições, temos várias teses revisionais que talvez o INSS não considere e teria que levar para a Justiça. Aí já são situações mais complicadas e mais específicas que é necessário ter uma análise mais aguçada sobre a situação. Talvez só analisando o CNIS e a carta de concessão não seja tão fácil de se observar. Temos ainda revisões do buraco negro, buraco verde, temos várias teses revisionais que a do teto e a RSM, várias que poderiam ser aplicadas ao seu caso, mas são teses específicas para situações específicas e datas específicas. E por fim, em relação ao prazo para pedir a revisão, já falei para vocês e vou ressaltar aqui que é muito importante. Você tem 10 anos para pedir a revisão do seu benefício, então não é para esperar 10 anos, tem que ser feito antes de completar 10 anos, que aí a chance de ter uma revisão é muito maior. Depois que passa 10 anos, algumas teses dá para aplicar, mas é a minoria. Então, é mais fácil você pedir a revisão antes de completar o prazo de 10 anos. Por favor, antes de completar o prazo de 10 anos. E aí você recebe os últimos 5 de atrasado se tiver realmente um erro do INSS desde lá do começo. Se na sua revisão tiver juntado de documentos novos, muitas vezes a INSS vai considerar daqui para frente, tem que levar para a Justiça para discutir, enfim. Temos questões para serem analisadas, mas o importante é que você tem 10 anos para pedir revisão, tá bom? Façam dentro do prazo de 10 anos, que a chance de conseguir uma revisão, esses erros que o INSS cometeu precisam ser feitos antes de completar 10 anos, não é depois, ok? Tenha atenção sobre isso. No vídeo de hoje, então, pessoal, quis trazer alguns compilados aí para vocês começarem a analisar a possibilidade de revisão do seu benefício. Já dá uma olhadinha no seu CNIS, compara com seus documentos, analisa a carta de concessão, pede a cópia do processo administrativo e analise para ver se pode ter uma revisão ou não, que pode ser que você se surpreenda. E se você tiver dificuldade, aí é necessário você realmente buscar um especialista para te ajudar, que saiba fazer os cálculos, saiba as teses revisionais, então é ideal que ele seja especialista em direito previdenciário. Não leve para o seu contador. Muitos contadores têm a especialidade ali em saber fazer cálculos previdenciários, mas a maior parte não tem a técnica necessária para fazer cálculos de revisão, tá bom? Tenham esse cuidado, fiquem espertos e cuidem do seu benefício. Pode ser que você tenha direito a receber valores maiores e uns atrasados muito bons, tá bom? Boa sorte para vocês, vejo vocês semana que vem com um novo vídeo. Até lá!